chegamos ao nosso terceiro episódio, e hoje nós vamos ouvir a nossa historiadora Juliana Cavalcante falando um pouquinho sobre a questão de gênero. Gênero não, especificamente da questão das mulheres que participaram do projeto de expansão do cristianismo. Será que elas realmente existiram? Como Paulo enxergou essas mulheres? Eu acredito que você também tem essa curiosidade. Juliana, tudo bem? O que você poderia trazer para a gente de informações sobre a vida do apóstolo Paulo e a relação dele com o sexo feminino ou com as mulheres? Fique à vontade, use a terminologia necessária para passar para a gente essa informação. Bem, primeiro eu queria agradecer aí, primeiro por estar fazendo essa parceria com você. É bom estar já nesse segundo bloco, digamos assim, dessa série. E também para quem está aí nos acompanhando, sempre lembrando, deixar dúvidas, perguntas. Acho que é bacana esse feedback. E com relação à questão, ela é extremamente importante. E por que eu digo isso? Quando a gente fala em estudos de gênero ou estudos feministas do Novo Testamento, quase sempre esses estudos partem do material paulino. Inclusive, a gente tem a chamada papisa aí, dos estudos feministas, que é a Elizabeth Fiorenza. Ela, quando propõe uma metodologia para o estudo das mulheres lá em finais de 70, início da década de 80, ela vai olhar primariamente para o Corpus Paulino. E por que o Corpus Paulino? Bem, seja para você falar de forma positiva, apresentar o papel das mulheres, ou seja, para mostrar o silêncio que o cristianismo produziu sobre as mulheres, você também olha para esse material paulino. Inclusive, uma historiadora feminista aí bastante famosa, quando ela escreveu o livro Minha História da Mulher, esse livro, inclusive, quando a Michelle Perrot vai se voltar para falar sobre a questão das mulheres na religião, ela, curiosamente, também vai partir de Paulo. Então, o Corpus Paulino é extremamente importante para nós nesse sentido. Mas, ao contrário do que algumas pessoas, ao olhar esse material, tendem ou a salvar Paulo ou a condenar Paulo com relação às mulheres, eu acho que é importante a gente ver sobre um outro olhar, fazer uma espécie de leitura a contrapelo. O que eu quero dizer com isso? É perceber que há mulheres dentro do movimento cristão e em torno de Paulo que estão desempenhando funções extremamente importantes. Por exemplo, a gente tem Febe, que é uma diaconisa, e que Paulo fala também que ela é sua benfeitora, e pede à comunidade dos romanos que a receba como o receberia. A gente tem também Cloé. A gente sabe que 1 Coríntios, logo no capítulo 1, primeiro versículo, Cloé abriga ali uma casa-igreja. E ela, os membros, que foram os membros da casa de Cloé, que enviaram. E percebam que essa mulher tem notoriedade, porque Paulo questiona o que está acontecendo, a briga que está acontecendo dentro da comunidade de Corinto, a partir do que ele lê de uma carta emitida por gente da casa dessa mulher. Não é à toa também que a gente tem uma autora considerada como a papisa dos estudos feministas, ou de gênero dentro do Novo Testamento, que é Elizabeth Fiorenza, que também, para propor uma metodologia de trabalho, vai se voltar para a documentação paulina. Então, seja para pensar de forma positiva ou negativa o papel das mulheres dentro das primeiras comunidades cristãs,
Paulo é a primeira personagem, assim, digamos, lembrada. Mas por que isso, né? Eu comentei aqui de forma positiva. Se a gente tem tantas leituras, tantas memórias negativas a respeito de Paulo, é possível falar dele de forma positiva? Sim, eu diria que sim. E não com a ideia aí, Marcelo, de salvar Paulo, né? Eu não estou aqui para salvar nem para condenar, afinal de contas, sou juíza. Não tem um julgamento aqui sendo aberto sobre o tema. Mas fala. Juliana, eu queria entrar especificamente num texto que é a carta aos Efésios, né? Onde Paulo faz uma abordagem sobre as mulheres usando o termo sujeição, né? Que as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos como ao Senhor. Isso no capítulo 5 da carta, né? Se eu não estiver enganado. E ela também vai trabalhar o seguinte: porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o salvador do corpo. Quando a gente lê isso, a primeira impressão que a gente tem é que o homem será responsável pela salvação da mulher, assim como Cristo é responsável pela salvação da igreja. Ou que o homem pensa pela mulher por ele ser a cabeça e a mulher ser o corpo. Essa analogia que Paulo faz, como é que ela se apresenta para você durante as suas pesquisas? Que tipo de construção isso traz para a gente? Porque, quanto profissão de fé, eu lembro que isso era tratado muito naturalmente no meio cristão, principalmente no meio protestante. A aceitação desse texto, desse discurso, e da sujeição, que muitas vezes é tratada como submissão, tá? Então, eu gostaria muito de ouvir você falando um pouquinho sobre esse texto, se ele está nas suas pesquisas, como é que você encara isso como intelectual? Então, Marcelo, como eu estava falando, essa é a primeira memória que nós temos, né, de Paulo. Eu me lembro bem de vários momentos, ouvir amigas, né, incomodadas com esse tipo de leitura, né, sobre Paulo. Mas o primeiro ponto que eu queria frisar aqui é que Paulo que nós estamos falando, Paulo da carta de Efésios, não é o Paulo histórico. Paulo histórico, ele vai citar uma quantidade de mulheres enormes, né? Por exemplo, nós temos Febe, na carta aos Romanos, ela é citada como diaconisa na cidade de Cencreia, isso faz parte de Corinto, e ela é também benfeitora de Paulo, ou seja, ela patrocina as viagens de Paulo. E Paulo pede que os irmãos de Roma recebam Febe como receberiam. Ele pede a ideia de hospitalidade para Febe. Nós temos também Cloé. Cloé aí, ela abriga, a gente sabe, uma casa-igreja dentro da sua casa, provavelmente. Por que isso? Porque Paulo, quando vai escrever, e isso está em 1 Coríntios, capítulo 1, ele vai dizer que sabe que tem gente brigando dentro da comunidade de Corinto. Ele fala, olha, eu ouvi pessoas da casa de Cloé. Ele não vai falar o nome de um homem, mas o nome de uma mulher. Então, significa que essa mulher tem notoriedade dentro dessa comunidade de Corinto, a tal ponto que, Paulo confia na informação que recebe e ele tem consciência que, ao falar o nome dessa mulher, a informação também terá peso. Então, o nome dela também é reconhecido dentro da comunidade. Percebe? A gente também tem, na mesma carta aos Romanos, Júnia sendo citada como uma apóstola. Ok? E na mesma carta aos Romanos, mas também em Filipenses, e outros textos paulinos autênticos que a gente já trabalhou aqui,
né, no bloco anterior, a gente viu que nessas cartas autênticas, escritas por Paulo, Paulo vai estar usando um termo grego chamado copião, que é trabalho difícil. E isso para atividades apostólicas, missionárias. E ele vai empregar esse termo pelo menos 4 vezes só para mulheres. Entende? Então, nós temos mulheres em atividade missionária por Paulo. E isso, para nós, é maravilhoso, porque o Corpus Paulino, nesse sentido, nos serve como uma boa base para mostrar que as mulheres são ativas e são agentes missionárias nesse processo de expansão do cristianismo. Agora, o Paulo da carta de Efésios, como os nossos ouvintes devem lembrar, é uma carta disputada. É uma carta que lembra a escrita de Paulo, mas não é de Paulo. E ali a gente já tem um Paulo que ele é muito menos anti-imperialista, muito menos radical, revolucionário. É um Paulo que, pelo contrário, ele está de acordo com a lógica patriarcal do Império Romano. Entende? Então, assim como o Império Romano é uma sociedade extremamente hierarquizada, desigual, em que o sexo é visto, por exemplo, como uma forma de controle, né? Eu vou dar um exemplo concreto aqui. Se você pensa, cidades são sempre representações femininas. Isso é uma coisa que a gente tem até hoje, tá? Essas representações femininas vão aparecer em diferentes estátuas, afrescos, né, no Império Romano. É sempre um homem controlando e a mulher, né, representa a cidade que foi dominada, foi conquistada. Então, essa é a norma padrão desse mundo romano, ok? Em que as mulheres são subjugadas, controladas, dominadas, né, pela figura masculina, pelo homem. E é isso que a gente vai estar vendo, esse processo de reprodução, na carta aos Efésios. Então, a carta aos Efésios, ela já é um outro momento dessa comunidade, né, paulina, que evoca o nome de Paulo, mas não dialoga com o pensamento de Paulo com relação ao papel das mulheres. Mas aí eu convido aos nossos ouvintes a fazerem a leitura contrapelo. Se o autor da carta aos Efésios está falando que as mulheres têm que ser subordinadas aos seus maridos, tal como Cristo a igreja a Cristo, aliás, isso é uma resposta direta a essas mulheres que estão falando, ok? Essas mulheres que estão dentro do processo missionário, tal como Febe, tal como Cloé. Se eu sair do Novo Testamento, eu vou encontrar uma tradição muito, mas muito forte de uma mulher chamada Tecla, ok? E que vai ter a sua memória fortemente atrelada a Paulo, e ela tem uma memória tão forte, né, quanto apóstola e missionária, que autores da patrística, como Tertuliano, vão estar dizendo que o texto é falso, que não é de Paulo, que Tecla não é um modelo missionário, entende? Então, você tem um processo de desconstrução da figura feminina. Então, a documentação paulina, os textos paulinos, servem para 2 coisas. Para mostrar que há mulheres, sim, dentro desse movimento aí cristão antigo. 2, que quando essas mulheres são silenciadas, a gente consegue acompanhar o momento exato em que há uma virada nesse processo, em que há pessoas que não concordam, não aceitam com autoridades femininas, com o papel de mulheres exercendo cargos, funções no interior das igrejas. Querem silenciar essas mulheres com um discurso, né, teológico de aproximação da metáfora Cristo-Igreja, por exemplo, ok?
Ou simplesmente fala, ó, fica calado. Ô, Em casa você vai perguntar ao teu marido, vai tirar dúvida lá em casa, mas na Assembleia não. Juliana, uma dúvida que eu acho que deve ser muito pertinente a quem está nos acompanhando é o seguinte, retornando um pouquinho para um texto bíblico que está lá na carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 14, Paulo vai citar aqui, no versículo 34, as mulheres estejam caladas nas igrejas ou nas assembleias, tá? Porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Isso é uma pergunta clássica. O que ele está falando aqui? De que tipo de lei? Seria uma lei ligada à cidadania grega? Seria uma lei ligada à cidadania romana? Do que Paulo está exatamente falando? Ou seria apenas um manual de comportamento, já um padrão estabelecido de comportamento das mulheres? E outra dúvida dentro disso é que algumas traduções trazem igrejas e outras trazem assembleia. Eu acho que seria muito legal você abordar essa diferença para a gente, porque, haja vista, a gente ter afirmado que Coríntios é um texto paulino, né? Uhum. Não, perfeito. Primeiro, Marcelo, eu queria dizer que esse fragmento, como eu já disse anteriormente, reforço, não é de Paulo. Por quê? É muito estranho você pensar que em 1 Coríntios, lá no capítulo 11, Paulo está debatendo como as mulheres devem profetizar dentro da Assembleia. Homens e mulheres, para falar a verdade. Mas, perceba, ele debate a forma de como homens e mulheres devem profetizar. Mas ele não nega o direito de mulher e homem profetizar. Pelo contrário, os dois podem profetizar dentro de 1 Coríntios, capítulo 11. Aí, 3 capítulos depois, lá no 14, finalzinho dele, curiosamente, você tem uma passagem que diz que as mulheres não podem falar. Então, isso é claramente um acréscimo, que a gente chama. Ou, mais claramente, uma interpolação. Interpolação é quando alguém intervém no texto, né, de forma a dar um outro sentido, alterar. E isso a gente sabe que acontecia muito, né, dentro do texto. Tanto que o autor de Apocalipse, eu até costumo brincar com os meus alunos com essa passagem. Lá pelo capítulo 20, ele fala, ai daquele que intervir no texto. Porque todas as pragas descritas aqui vão cair sobre a pessoa. Perceba, o autor do Apocalipse, quando fala isso, é porque ele sabe que o pessoal está intervindo mesmo. Está mexendo no negócio, né? Exato. E o autor de 2 Tessalonicenses, se a minha memória não falha, ele se diz Paulo, mas ele fala, olha, cuidado, que tem outras cartas aí circulando no meu nome. Mas não é eu não. Só que nem 2 Tessalonicenses é de Paulo. Ou seja, ele sabe que ele está fazendo algo que ele está com receio que outras pessoas também façam. Entende? Então, esse é o ambiente de 1 Coríntios 14, 33 a 36. E quando ele fala nessa lei, essa lei é uma norma de comportamento de uma sociedade patriarcal, ok? Que, repito, mantém a mulher sob controle. Tem amuletos mágicos aí, lindos, em que tem um cavaleiro sobre o cavalo sendo subjugado uma mulher. Essa é a ideia de constante controle. E uma mulher que fala, uma mulher que exerce funções de discípula, apóstola, diaconisa, incomoda. No Evangelho de Maria Madalena, a gente sabe, por exemplo, que tem uma fala muito bacana entre Pedro e Maria Madalena, que Pedro vira e fala, olha, eu não vou aceitar, né, que uma mulher seja aquela que vai ter que levar a igreja à frente sendo mulher. Não pode isso. Que isso? Quer dizer, o desconforto dele não é saber se Jesus delegou a Maria Madalena ou não. É o fato dela ser uma mulher que incomoda. E mostra que os apóstolos, exceto Filipe,
que vai apoiar Maria Madalena. Não é à toa que a gente também tem no Evangelho de Filipe também um protagonismo muito grande da figura de Maria Madalena. Então, esse é o ambiente de 1 Coríntios 14, 33 a 36. Aliás, a gente sabe hoje que quem interpolou, né, o capítulo 14 é esse ambiente das cartas, por exemplo, pastorais, de 1 Timóteo, 2 Timóteo, 2 Tessalonicenses, Tito, ok? E todos eles têm um olhar bastante conservador sobre a mulher, bastante patriarcal, e que não dialoga com esse ambiente, ok? Então, nós temos, né, uma riqueza documental nesse sentido. Tem uma fala muito linda da Elizabeth Cady Stanton, que é a primeira autora, em pleno século XIX, tá? Uma feminista norte-americana, inclusive uma das fundadoras do movimento sufragista lá nos Estados Unidos. Ela vai escrever, por volta de 1895, um livro chamado A Bíblia da Mulher, em 2 volumes. Né? E nesse material ela vai falar, olha, o olhar sobre as mulheres que silenciou, que nos delegou um papel apenas de serem mães, né, esposas e donas de casa, não provém de Jesus. Provém do clero, que ela vai chamar. Ou seja, desse grupo, né, dessa cúpula, essa elite, né, formada por homens e que não vão dar o direito das mulheres de falarem.